Olha, está internada em estado grave a mulher esfaqueada por um homem quando saía do trabalho aqui em Uberlândia, ontem à noite. O suspeito do crime já está preso, Quem é esse homem? Quem é esse cara que esfaqueou a mulher pelas costas? E por que ele atacou a vítima? Vamos fazer o seguinte, Carolina Barros está nessa história acompanhando, vai trazer todos os detalhes para a gente aqui no Cidade. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Qual que é a motivação de um ataque a uma mulher com uma facada nas costas? Boa noite para você também, Lúcio, para quem nos assiste no Cidade Alerta Minas. Eu estou acompanhando essa história desde ontem, viu? Por um acaso cheguei lá, nesse exato local, e flagrei a situação já se resolvendo. A polícia militar estava no local, a polícia civil também com a perícia estavam lá no local, apurando todas as evidências e o suspeito ainda não tinha sido localizado. Mas quem vai nos falar sobre a motivação, respondendo a sua pergunta, Lúcio, é a autoridade. Vamos deixar para a doutora Lia Valec, delegada, falar sobre a motivação, até porque a gente vem falando com muita frequência aqui de casos de feminicídio, de tentativas de feminicídio, de agressões de violência doméstica. Esse é mais um, né? Então a gente precisa entender de fato o contexto dessa situação em si e até mesmo por que será que isso acontece com tanta frequência, que sentimento é esse que leva as pessoas, normalmente os homens, a cometerem esse tipo de crime. Então vamos falar aqui com a doutora Lia. Boa noite, doutora Lia, seja bem-vinda. Que situação é essa e esse homem já preso, né? Sim, Carol, como você bem disse ontem, né, o trabalho da Polícia Civil começa ontem nesse caso, com o bom trabalho da perícia no local, e hoje foi dado andamento depois da prisão desse homem pela Polícia Militar. A Polícia Civil fez o auto de prisão em flagrante desse homem, ratificando a prisão dele pela tentativa de feminicídio, e ele foi encaminhado então para o presídio de Assis para ser responsabilizado pelos atos dele. Esse jovem, né, de apenas 21 anos, Carol. Ele, assim como ela, ambos de 21 anos. Sim, ambos de 21 anos, mas sempre nos leva à reflexão, porque um rapaz de tão pouca idade, né, teria uma atitude tão violenta e agiria dessa forma, tentando tirar a vida da ex-namorada, e a gente, pelas próprias declarações dele, concluindo que se trata de ciúmes. Então essa teria sido a motivação, o pano de fundo. Lembrando que ele é um ex-namorado. Sim, segundo eles, terminaram o relacionamento há pouco tempo, e na data de ontem ele recebeu alguns vídeos em que a ex-namorada estaria mantendo relações, segundo ele, né? Porque ele não trouxe esses vídeos, ele apenas declarou que recebeu esses vídeos no e-mail dela tendo relação sexual com outros homens. E que ele, nesse momento, ficou muito enfurecido, porque esses atos teriam acontecido quando eles ainda estavam juntos. E ele já sai de casa com a intenção de matá-la, Carol. Ele se arma com uma faca, inclusive, que a gente, né, conhece como peixeira, uma faca grande, e vai até o trabalho dessa mulher, segundo ele, para tirar satisfações em razão dos vídeos recebidos. Chegando ali, eles conversam. E ainda segundo ele, ela dá um sorriso sarcástico, zombando dele, e nesse momento ele desfere facadas contra ela. Foi mais de uma facada então? Ele fala apenas em facadas, a gente não sabe quantas, então temos que aguardar o relatório da perícia para saber realmente a quantidade. Muita sorte de ela estar ali em frente a uma unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros estava lá também, foi até quem a socorreu. Sim, realmente é Deus agindo nesse caso para salvar a vida dessa mulher, pelo fato de ter acontecido em frente a uma unidade de saúde e o atendimento, né, ter sido prestado pelos profissionais com tanta presteza. Agora, a senhora falou sobre idade, muito pouca idade. Já tem passagens pela polícia? Não, ele não apresenta registros policiais anteriores, é o primeiro crime praticado por ele. Agora ele está preso, ele vai ser indiciado. Quais serão os próximos passos? Sim, ele foi preso em flagrante, teve a prisão ratificada pela Polícia Civil e foi encaminhado para o presídio de Assis, e agora, né, a Delegacia de Mulheres tem aí o prazo de 10 dias para concluir o inquérito se ele permanecer preso. Doutora Lia, a senhora mesma já trabalhou muito como delegada da mulher, a gente vem falando constantemente de crimes contra a mulher aqui. Existe sempre um pano de fundo de ciúmes, né? Esse seria a maior causa desse tipo de crime?
É difícil falar em maior causa, né? Mas é muito frequente essa alegação de homens violentos e abusivos de que o fizeram por ciúmes, né? E aí a gente traz aqui a ideia que leva, né, à conclusão de tratar aí a namorada, a companheira, como uma propriedade, né? Como posse. A gente sabe que a gente não perde pessoas, né? Porque pessoas não são objetos. Os relacionamentos acabam e iniciam outros relacionamentos e as pessoas seguem. E aí não vale, né, a pena e é cruel com a outra parte também, por um ímpeto, né, de às vezes da rejeição ou de uma frustração de ter recebido um não, a pessoa agir dessa forma, né? Prejudicando todo um futuro, quando é o caso, né, de uma pessoa que não tem registros policiais e tentando tirar a vida de alguém que agora, nesse momento, essa jovem, né, internada numa unidade de saúde, a gente não sabe, né, esperamos que ela venha sobreviver, mas a gente não sabe como ela vai ter sequelas desse ato. Então, realmente, tem que se pensar, né, antes de qualquer atitude, e a gente tem que também, enquanto sociedade, pensar aí nos conceitos que a gente tem trabalhado na educação dos nossos filhos e filhas. Ficou claro nessa situação, ou ele chegou a dizer alguma coisa sobre a intenção dele, era de realmente tirar a vida dela? Sim, ele declara que já saiu de casa com a intenção de tirar a vida dela. A gente agradece a doutora Lia falando com a gente, principalmente dando dicas importantíssimas, valiosíssimas para mães, para pais e para as próprias mulheres que vivem em relacionamentos conturbados, violentos, ou até que começa ali com aquele ciúminho que acaba virando uma possessão, pode chegar nesse fim aí, ó, uma tentativa de feminicídio ou até mesmo um feminicídio. Nesse caso específico, Lúcio, quando eu chegava por volta de 9 horas em um supermercado ali na Avenida Cesário Crozaro, no bairro Presidente Roosevelt, fica em frente à unidade de atendimento integrado do bairro. Eu flagrei uma situação que era a seguinte: a polícia militar já trabalhando, cenário isolado, uma poça de sangue no chão, a perícia da polícia civil também fazendo fotos, coletando evidências no local, e as conversas que tinham lá, que essa jovem de 21 anos, ela trabalhava nesse supermercado há 1 mês, ela estava trabalhando há 1 mês nesse supermercado, e esse homem foi lá, esse ex-companheiro foi lá, causou algum tipo de tumulto com ela, né? Eles discutiram, enfim, e ele, com essa intenção já declarada para a Polícia Civil, ele acabou então tentando tirar a vida dessa jovem. O Corpo de Bombeiros, eu também conversei com o Corpo de Bombeiros, que estava, por acaso, em um atendimento na unidade de saúde que fica em frente, e eles flagraram a situação dessa jovem pedindo socorro lá no local. Ela estava ainda consciente quando eles a socorreram, levaram ali para a unidade de atendimento integrado, mas com uma suspeita de perfuração no pulmão, ela acabou precisando ser transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A gente torce para esse pleno restabelecimento dessa vítima, afinal de contas, uma jovem que, segundo as informações no local ainda, extraoficiais, seria mãe, ela tem um filho de 6 anos aproximadamente, então a gente torce para que ela realmente se recupere e cuide da família dela, né? Agora, Lúcio, a doutora Lia te ouve, ela tem aqui um ponto também juntamente comigo. Se você tiver alguma pergunta para ela, fique à vontade. Pois é, Carol, eu tô vendo que a doutora Lia está acompanhando o programa, então é o seguinte, a pergunta que eu faço é, ele já assumiu para a delegada, então para ela pôr no inquérito lá que ele saiu de casa para cometer o crime. A intenção era dar cabo a essa mulher. Essa ex-namorada dele, uma jovem de 21 anos de idade. Agora, o fato que ele veio com aquela conversinha para boi dormir, doutora Lia, de que ele tinha tido acesso a imagens dela mantendo relações sexuais com uma outra pessoa, é mentira. A doutora já falou que não existe isso. Dá para pesar um pouco mais a caneta em cima dele por conta dessa conversinha aí, doutor, ou não? Boa noite. Não, eu acho que não me ouviram não, viu, gente? Carol não tá me ouvindo não? Eu acho que não, tivemos um vácuo muito grande, o nosso delay é de no máximo 4 segundos, mas Carol agradece a doutora, então, numa próxima oportunidade aí, a gente... Chegou a conexão lá ou não? Será que chegou, meu diretor? Só para eu saber? Não chegou? Então tá bom. Obrigado, então, pela participação, mas a pergunta que eu faço, gente, porque esse rapaz, na maior frieza, disse que recebeu um vídeo da ex dele estando com outra pessoa em cenas íntimas. Mas e daí? Não existe vídeo. É uma desculpa para boi dormir. É um baita aí de um covardão. 2 vezes covarde. Primeiro, porque agride a mulher. Segundo, pelas costas. Frieza. O que ele merece é cadeia.
é ficar lá. Ah, mas ele é réu primário. Dane-se essa condição de réu primário. Tem que ver o que ele cometeu. A intenção era matar uma mãe de uma criança de 6 anos, como disse a Carolina. 6 aninhos. Era o que ele queria. Por quê? Não é de mim, não é de mais ninguém. Virou posse. Mulher é posse de homem agora. É mais uma vergonha para a classe masculina. Essa é a verdade, viu? Que apodreça na cadeia esse vagabundinho de 21 anos de idade.